Gente, para que nenhum psico mais precise desistir, a gente tem que ir trabalhando aí em equilíbrio entre toda a parte estratégica, que a gente precisa sim, mas a gente sabe que a nossa mentalidade, as nossas clarezas, aquilo que nos mantém de pé, é fundamental também de ser trabalhado. Afinal de contas, a gente pode ter uma série de recursos estratégicos, mas quando a gente não está forte o suficiente ou não tem algo em que se segurar, se agarrar, a gente corre sim um risco grande de acabar aí desistindo, ficando pelo caminho, tá? Então, para ninguém ficar pelo caminho, vamos juntos hoje na nossa live que foi preparada de todo o meu coração. E ela vem inspirada e pautada num aprendizado bem importante de um evento do qual eu participei. E me tocou demais a história que eu ouvi lá, e me tocou demais todas as visualizações e tomadas de consciência que surgiram daquele momento. Ao longo da minha caminhada inteira, eu sempre busquei me inspirar. E eu acredito que histórias reais, histórias verdadeiras, histórias de superação, elas são um ótimo recurso para a gente se inspirar. Eu lembro do momento em que eu fiz o meu estágio na APAE. Eu não sei se alguns de vocês já teve a oportunidade incrível de ter contato com alguma APAE. Eu lembro que lá bem no comecinho não, eu já tava, acho que faltava um ano mais ou menos para me formar. Eu fiz o meu estágio na APAE, numa das cidades aí onde nós moramos, uma cidade bem pequena, com menos de 10 mil habitantes. E quando eu entrei lá na APAE, eu comecei a ver uma realidade que era totalmente diferente da realidade que eu vivia, que eu tinha, das coisas que eu já tinha feito na psicologia. E quando eu voltava para casa, eu lembro que na época eu tinha a Manu pequenininha, a Manu acho que tinha ali próximo de 2 aninhos. Eu voltava para casa e eu sentia uma gratidão tão diferente quando eu chegava em casa, era diferente de antes de eu trabalhar na APAE. Por quê? Porque lá eu me deparava com uma realidade que era muito distante da realidade que eu tinha, né? Às vezes crianças ali que foram abandonadas, crianças que sofriam, crianças que vinham com frio, crianças que vinham molhadas, que vinham sujas, né, para a escola, e era ali crianças, enfim, que sofreram, né, algum tipo de violência vinda da própria família, e aquilo era um abismo enorme, porque eu olhava e dizia, gente, é sério que isso existe? Né? Eu não acreditava naquilo. E quando a gente entende quantas coisas desafiadoras, dolorosas existem, e a gente olha de novo para a nossa vida, a gente redimensiona as coisas. Aquilo que num primeiro momento, num momento inicial, é um grande problema para nós, ele passa a ser tão pequeno e a gente passa a se sentir envergonhado de reclamar. E todas as vezes que me surge a vontade de reclamar de algo, eu simplesmente escolho não. Porque eu me sinto muito envergonhada de reclamar, né, aqui da vida, das conquistas ou dos desafios que surgem até que a gente tenha as conquistas. Mas quando a gente não tem essas clarezas, a gente vive quase como que dentro de uma bolha, né? E essa bolha, ela tem o poder de nos fazer ver só aquilo que está próximo de nós. Observe as tuas redes sociais, o que sempre aparece nas tuas redes sociais? No geral, é aquilo que você mais busca, mais procura. E todo o sistema ele é trabalhado para isso, para que a gente veja sempre as mesmas coisas. Então parece, e a sensação que a gente tem é que todo mundo está vendo exatamente as mesmas coisas que nós. E não é isso que acontece. As realidades são diferentes, as dores são diferentes, os desafios são diferentes. E quando a gente abre, expande aí esse nosso leque de possibilidades de visualização, a gente se fortalece muito em meio à caminhada, inclusive a gente se fortalece para trazer para os nossos pacientes os melhores recursos. Quando a gente nem entendeu, nem viveu, nem saiu um pouquinho da bolha, nem se permitiu fazer isso, como que a gente acolhe a diversidade de problemas, desafios, dores que vão chegar para nós aí dentro do consultório, e elas são várias. Então quanto mais você tem aí aprendizados, em histórias em que se inspirar, e quanto mais você entende, olha para a vida das pessoas, mais você consegue acolher os teus pacientes de uma forma surreal, eu digo. Surreal, por quê? Porque você traz para ele verdades que sem você conhecer, você não consegue trazer. Eu costumo ouvir muito dos meus pacientes, e nas lives também que eu faço com eles no meu outro perfil, sobre eu vejo verdade no teu olhar, né? Eu não tenho a menor ideia de como é que eu passo essa verdade, mas eu acredito de verdade que é porque eu vivo muito cada coisa que eu falo, que eu trago para eles, que eu compartilho com eles, eu vivo isso. E isso gera uma congruência, uma integridade, uma conexão muito fortes. Mas é importante também que a gente entenda que ao longo da nossa caminhada, uma série de desafios vão surgindo, vocês sabem disso, especialmente quem me acompanha aqui, né? Já tem a clareza aí de que dá pra fazer, dá, claro que dá pra fazer. É possível, é possível. É facinho?
Não, claro que não. É a historinha lá do se fosse fácil todo mundo faria. E como a grande minoria faz, é porque não é tão fácil assim. Mas existem caminhos e tem jeito para fazer. E por essa razão hoje, por essa também, eu tô trazendo essa live, para que eu possa compartilhar com vocês uma das grandes inspirações aí que eu pude buscar, encontrar e manter dentro da minha realidade nos momentos em que os desafios vão aparecer. E eles aparecem para mim e vão aparecer para você também, talvez estejam aparecendo nesse momento. Eu não tenho a menor ideia de quais são os desafios que você enfrenta agora. Talvez você tenha acabado de se formar e esteja aí ingressando na clínica e buscando, captando, tentando captar os seus primeiros pacientes. Talvez você tenha o desafio aí de já estar nessa caminhada e estar com a tua agenda vazia. Talvez você tenha o desafio de não saber como divulgar o teu trabalho. Talvez você tenha o desafio de nem acreditar que você é capaz. E é por você que eu vim hoje aqui trazer essa nossa última live. É para que você entenda que, independente do desafio em que a gente esteja, existem sempre alguns caminhos extras para os quais a gente não olhou. Existem sim histórias várias que podem nos inspirar e nos motivar a continuar. E as pessoas falam muito da motivação, né? Ai, motivação, tá batido. Gente, eu amo motivação. Eu acho que sem motivação você não pode sentar o teu bumbum na cadeira para atender ninguém. Porque como que você vai inspirar uma pessoa que chega pra você e ela tá ali cheia de dores, angústias, problemas emocionais que ela não consegue resolver? E aí se você não tá ali no melhor que você tem, no auge da tua motivação, como que você entrega o melhor trabalho para essa pessoa? Motivar-se é encontrar motivos para fazer algo. E quando você não tem esses motivos, quando você se perde pelo caminho, você já não contagia mais a vida de ninguém, não positivamente, como é a nossa função. Então, por essas razões todas, hoje a gente vai falar do que é impossível para você. E se você não me conhece, está chegando na live hoje, essa que vos fala é a Fran Valdrigues, eu sou psicóloga assim como você, mentora de psicólogos que desejam verdadeiramente viver a psicologia. E para que a gente possa viver da psicologia, nós precisamos estar com todas as questões aí alinhadas. A gente precisa sim captar, a gente precisa sim ter uma agenda lotada e estável, e vocês já sabem aqui o que eu quero dizer com lotada, é com aquele número de pacientes que está congruente para você. A gente precisa sim entender sobre atendimento, entender sobre empreendedorismo, entender sobre marketing, mas a gente precisa entender, antes de tudo, sobre pessoas, sobre dores, sobre problemáticas, sobre onde nós devemos encontrar recursos quando nós é que estivermos fraquejando. Afinal de contas, nós somos só seres reais. O que nos difere em alguns momentos é que a gente conhece alguns recursos que talvez o outro que chega para nós não conhece ainda. Mas às vezes, mesmo conhecendo todos esses recursos, a gente acaba não sabendo como usar. E hoje eu vou compartilhar com você uma das histórias as quais eu uso muito, me inspiro muito para continuar aí na caminhada. E aí, boa noite para quem tá chegando. Sejam bem-vindos. Boa noite, querida. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda, meu coração. Tava travada aqui os meus comentários, ó, mas agora eu já soltei eles. Gente, bora lá. Tem muita gente aí achando que é impossível viver da psicologia. Será que é? Hoje eu recebi alguns directs. Eu recebo vários directs, na verdade, de pessoas dizendo que Fran, não dá, não tem jeito, eu não consigo, né? Não tem paciente, as pessoas não vêm. Meu Deus do céu, Fran, o que eu faço para as pessoas valorizarem, para as pessoas virem, para as pessoas quererem o trabalho? Eu vou te falar, começa trabalhando as tuas motivações pessoais aí. Começa trabalhando os alinhamentos que estão aqui dentro do teu espaço mental. Quando você faz isso, você começa a trazer ações que você não traria. Quando você tá com a motivação em alta, trabalhada, alinhada, você de verdade arregaça as manguinhas e põe a mão na massa com muito mais vontade. E isso faz toda a diferença. Boa noite, Rosi! Seja bem-vinda, meu coração. Gente, é dia 23 de dezembro. Gratidão por vocês estarem aqui comigo, viu? A Fran decide fazer a última live do ano no dia 23 de dezembro e vocês vêm. Fico muito feliz por isso, viu? De verdade. Mesmo. Vamos juntos aqui até o final e hoje a gente não vai ter live de 1h30, tá bom? Eu vou cuidar aqui do tempo de vocês hoje com todo carinho aqui, de uma forma bem especial, mas para que eu possa trazer muito conteúdo no menor tempo possível para que vocês possam aí seguir, se organizar e se preparar aí para as comemorações de final de ano, tá bom? Gratidão enorme pelos corações. Bora lá? O que é importante então a gente entender? Por que eu quero trazer isso para você hoje? Nós sabemos que existem padrões de pensamento, certo? Nós temos aí o nosso padrão positivo e negativo de pensamento. A grande maioria das pessoas, a gente sabe, estão muito mais trabalhadas dentro de um padrão negativo. Se elas estivessem dentro de um padrão positivo, certeza absoluta que quase não haveriam pacientes para nós, porque as pessoas iam estar sempre mirando na solução, nunca no problema, elas iam conseguir converter aí os desafios que surgem com muito mais facilidade. Então, a grande maioria das pessoas está muito mais trabalhada num padrão negativo de pensamento. O que é fundamental que a gente faça? Que a gente encontre recursos para driblar
esse padrão negativo, ou seja, a gente precisa estar se trabalhando para o padrão positivo de pensamento. Mas o que eu quero dizer com isso? E a neurociência está aí para nos ajudar a explicar, né? Tá tudo bem, é histórico isso, a gente está sim mais dentro de um padrão negativo, mas por quê? Porque começou assim. A gente sobreviveu graças ao nosso padrão negativo de pensamento. E é por isso que tanta gente se mantém nele. Lá atrás, lá nos nossos ancestrais, quem sobreviveu? Sobreviveram aqueles que de verdade estavam mais conectados no padrão negativo, porque eles estavam o tempo todo esperando que algo de ruim acontecesse. Então eles ficavam prestando atenção o tempo todo e desenvolvendo esse padrão negativo. Como eles estavam muito mais atentos, eles conseguiram sobreviver, e que bom que eles conseguiram, que bom que tinha esse padrão negativo lá, porque com isso nós estamos aqui hoje, no dia 23 de dezembro, em meio a essa live. Mas aí, tinham também aqueles que de repente estavam lá no padrão mais positivo de pensamento, estavam lá mais, oba, felicidade, né, dia lindo, olha a natureza. E aí o que acontecia com eles? Eles morriam com muito mais facilidade. Por quê? Porque não estavam atentos. Então você deu uma piscadinha, você era devorado ali por um bicho feroz. Eu costumo brincar daqui que se eu tivesse lá, Jesus amado, eu era a primeira a morrer com certeza, porque eu ia estar lá curtindo a natureza, o céu é lindo, olha, ai que lindo, tudo é lindo. E deu ruim pra mim, o problema ia ser grave. Então que bom que nós tínhamos lá essas pessoas pautadas nesse padrão negativo. Só que aí o que aconteceu? Nós viemos dessa evolução e estamos aqui nem tão evoluídos assim em termos de padrão de pensamento, porque nós continuamos sempre conectados, ou numa boa parte das vezes conectados aí com o perigo, com o que pode dar errado. E por essa razão também, a gente tá sempre nessa do, tá, mas vai que dá errado, mas vai que eu não consigo, mas vai, Fran, que eu começo meu consultório e eu não tenho paciente, o que eu mais escuto é isso. Fran, mas vai que eu começo a atender, eu coloco lá para atender online e ninguém vem, né? Monto meu consultório e ninguém vem. E tá tudo bem, tá explicado, a gente já tem aí uma boa desculpa, mas o que é importante que a gente entenda? Que enquanto a gente não conseguir driblar, virar a chavinha aí desse padrão negativo, a gente vai continuar refém dos mesmos pensamentos, e se a gente está refém dos mesmos pensamentos, a gente vai acabar tendo os mesmos comportamentos. E se você tem os mesmos comportamentos, você recebe o que em troca? Os mesmos resultados. E aí, se você está no padrão negativo aí recebendo os mesmos resultados, e se porventura a tua agenda está vazia, eu preciso te dizer que para ontem a gente precisa modificar esse padrão. E como que a gente faz isso? Treino, com certeza. Existe treino para isso. Só que esse treino, ele precisa começar nos pensamentos que a gente tem e nos pensamentos que nos inspiram. Quando a gente pega um grande aprendizado e a gente alimenta isso, alimenta, tá? Se você só ouviu algo em algum momento, se hoje você só escutar aqui o que eu vou trazer na live, você não levar isso, não, eu brinco que fica remoendo lá, fica lá com o pensamento ruminante do bom agora, em relação ao que você vai ouvir. Por quê? Porque esse pensamento começa a te ajudar a rebater aquele pensamento malvadinho lá, o ruinzinho que tá vindo. São as nossas vozinhas, é aquele nosso diálogo interno que sempre está presente ali. Então, quando você tem algo mais forte, para rebater esse diálogo, você acaba tendo mais resultados, ou resultados mais satisfatórios em relação à tua caminhada. E se a caminhada que você quer trilhar é em relação a viver da psicologia, a gente precisa eliminar aquilo que é impossível. E aí eu vou falar, o que é o impossível? Impossível é algo que ninguém conseguiu fazer ainda. Porque a partir do momento que essa pessoa faz, já não é mais impossível. Não tem lá, acho que em 1954, né, que teve o recorde lá do Roger alguma coisa, eu não consigo lembrar agora o sobrenome dele. Mas o que ele fez lá? Em 1954, se eu não tô muito maluca nessa data. Ele conseguiu quebrar um recorde que até então era dito como impossível, que era correr lá, acho que era 1 milha em menos de 4 segundos. E ele conseguiu, foi 4 minutos, isso, ele correu 3 minutos e 59. Então assim, todo mundo dizia que aquilo era impossível, que não tinha como fazer, né? E ele treinou para aquilo ali e conseguiu fazer. Foi uma margem mínima, de 4 minutos para 3,59 e alguma coisa. Mas ele fez. E depois que ele fez, outras pessoas fizeram também. Então o impossível, ele de verdade, ele é só uma questão de alguém realmente se determinar, ir lá, botar a mão na massa e fazer a historinha lá do sapinho surdo. Talvez você já tenha escutado essa simbologia em algum momento, né? O que é uma corrida de sapinhos e todos os sapinhos estão ali e as pessoas, os outros sapinhos que estão assistindo começam a olhar lá pro morro, pra montanha que eles têm que escalar e eles começam a comentar, nossa, não dá, é impossível, nunca ninguém conseguiu. E aí conforme os sapinhos que estão ali nessa corrida vão escutando esse diálogo, eles vão desistindo, vão caindo, não vão conseguindo mais. Mas tem um único lá, danadinho, que consegue, chega ao final e quando o sapo, sei lá, o
Sapo Repórter vai lá entrevistar ele, né, para entender o que foi que aconteceu, que só ele que conseguiu. Eles descobrem que o sapinho era surdo, né? E para que a gente de verdade faça as coisas serem possíveis, muitas vezes nós vamos ter que ser o sapinho surdo. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu decidi que aqui não ia ser impossível. E eu quis ser o sapinho surdo aqui. E eu fui. E talvez eu seja até hoje o sapinho surdo. E talvez por essa razão eu tenha tido os resultados que eu tive. Porque quando eu cheguei aqui, para começar no preço, já ninguém cobrava o preço que eu comecei cobrando. Eu fingi que não ouvia, que eu não sabia, o preço era esse, acabou. Eu ouvi de muita gente aqui. Na verdade, eu não ouvi de ninguém algo de bom, de positivo em relação à psicologia, no sentido de vai lá, faz, vai dar certo, você vai conseguir, vai ser incrível. Muito pelo contrário, eu escutava só o oposto disso. Nossa, é difícil, aqui psicologia não dá. Nossa, tem um monte de psicólogo aqui. Nossa, os psicólogos aqui estão todos no comércio porque não tem como viver da psicologia. Quem precisa da psicologia aqui vai para cidades vizinhas, que são cidades, né, que tem aí um número maior de habitantes e são referência e tudo mais aqui para nós. E aí o que eu fiz nessa hora, né? Eu de verdade não quis acreditar que era impossível, porque era o que eu ouvia. Nossa, e se eu parasse para olhar isso e de verdade alimentar, eu ia dizer, nossa, mas é verdade, olha, tem tanto psico aqui que não tá vivendo da psicologia, por que justo eu? Mas eu gostava de pensar diferente. Eu pensava, o que será que eles não fizeram ainda para estar vivendo da psicologia, mas que eu posso fazer? E quando você começa a alinhar aquilo que você ainda não fez, aquilo que os outros também ainda não fizeram, ou talvez aquilo que eles até já tentaram, mas não mantiveram, você começa a ter resultados diferentes dos resultados que eles tiveram. Porque possível é e já está mais do que provado, especialmente viver da psicologia. Talvez tenha outras coisas aí na tua vida que você acredite que são impossíveis, mas viver da psicologia, a gente já sabe comprovadamente que não é impossível. Por quê? Porque se nós tivéssemos um único psico vivendo da psicologia, um único psico com a agenda lotada, isso já nos diria que existe um caminho. E hoje nós não temos um psico, nós temos vários psicos. Mas aqueles que estão pautados ainda na barreira do impossível, acreditando que não dá para fazer, o que eles vão fazer? Eles vão mirar naquilo que protege esse pensamento deles. Então eu vou mirar na concorrência, eu vou mirar que o preço não dá, que eu vou ter que atender, sei lá, por convênio, vou trabalhar horas e horas e horas a fio, eu vou ganhar quase nada, que eu vou ter que pagar um montão para manter meu consultório, e daí é nota, e daí é imposto, e daí Gente, eu escuto tudo que vocês puderem imaginar e mais um pouco. Em relação a desculpas pra gente não viver da psicologia. E sabe o que acontece? A gente deixa de sonhar. E eu vejo sonhos todos os dias serem enterrados porque essas pessoas acreditam no impossível. Não vai dar certo. Não, até foi possível pra você, Fran. Mas pra mim é impossível. Pra mim não vai dar. Eu não vou conseguir. E aí de verdade se torna impossível pra você. E aí eu vou te falar. Ao longo desse ano, quantas coisas impossíveis aconteceram, né? Se a gente parar para pensar ali no nosso final de 2019, estamos em 2020, no final de 2019, né? Quantos planos nós tínhamos, quantos planos nós fazíamos, quantas coisas eram para terem acontecido aí ao longo desse 2020 e que foram simplesmente modificadas. Mas aí sabe o que aconteceu também nesse 2020? Teve muita coisa ruim, teve muito perrengue, mas também teve muita coisa boa. Teve muita gente aí trabalhando o poder de resiliência, teve muita gente aí ficando doente, conseguindo se recuperar, teve muita gente conseguindo fazer negócios prosperarem, mesmo em meio à pandemia. Teve muita gente buscando a psicologia porque não sabia como lidar com essa situação e tiveram a oportunidade de ter contato com a nossa profissão e talvez começarem a se identificar com isso, a entender que a psicologia faz muito sentido, o quanto ela tem para contribuir, para ajudar cada uma dessas pessoas. Então, teve muito ruim e teve muito bom. Mas sabe o que isso nos mostra? Que quanto mais a gente desenvolve aí dentro dos desafios o nosso poder de resiliência, mais longe a gente chega. Porque chegou bem até aqui, até o nosso finalzinho de 2020, quem foi se desenvolvendo dentro da resiliência. Sabe por quê? Porque cair todo mundo vai. Todos nós vamos cair, sem exceção. Mas nem todos vão levantar. É isso que difere um psico que vai ter muito resultado de um psico que não vai ter resultado. De um psico que vai ter que fazer uma outra coisa na vida porque a psicologia se tornou impossível para ele. Aqueles que caem, levantam e continuam, vão com o joelhinho esfolado mesmo, mas eles continuam nessa caminhada, eles chegam lá. Porque eu costumo dizer que só não chega quem desiste. Quando desistir deixa de ser uma opção para você, você não para até conseguir, você não para a chegar. E aí, em alguns momentos, para que a gente mantenha essa resiliência em alta, mantenha as nossas clarezas alinhadas, a gente precisa lembrar de algumas histórias. Afinal de contas, pessoas se conectam com histórias, é ou não é? Por que existem tantas parábolas, metáforas, simbologias, analogias? Porque a gente consegue gravar isso com uma facilidade muito maior
do que uma longa explicação, do que uma explicação teórica. Eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes a partir das histórias, das simbologias, das metáforas. Por quê? Porque isso conecta muito. Porque às vezes é uma frase que eu usei metaforicamente para explicar um conteúdo inteiro e eles levam essa frase e nunca mais esquecem, implementam na vida. E isso faz toda a diferença. E aí, por essa razão, hoje, eu quero compartilhar com você também algo que para mim é muito simbólico, mas é muito importante, é muito especial e faz a diferença nos momentos ali de maior vulnerabilidade. Sabe o que que é? É um evento do qual eu tive a oportunidade de participar há alguns anos já. E nesse evento eu me conectei com uma palestra específica. É dessa palestra específica que eu vou te falar. Nesse evento houveram várias palestras. E todas palestras muito valorosas. Mas teve uma, de verdade, que eu saí, sabe, com aquela sensação de nó na garganta? Sabe quando você escuta uma coisa e você fica envergonhado? Eu saí envergonhada dessa palestra. E de lá pra cá eu percebo que eu rompi com muitas das barreiras, muitos dos limites que eu mesma colocava. Naquele momento eu não fazia lives, por exemplo. Eu não vinha aqui, botava a minha cara e saía falando. E quando eu olhei para aquela palestra e entendi a essência de toda aquela mensagem, eu disse, é sério isso? O que é impossível para mim? E o tema da nossa live de hoje, o que é impossível para você, vem inspirado exatamente no tema dessa palestra que eu assisti. Talvez você já tenha visto, já tenha tido a oportunidade de ver essa palestra em algum momento da tua vida, mas se você não viu hoje, o que eu quero compartilhar com você é realmente muito valoroso e faz toda a diferença no nosso processo. É uma informação, desculpa, é uma história que faz com que a gente se conecte, entenda quanta força a gente tem quando a gente pensa que nem tem. Essa palestra é do Marcos Rossi, como eu disse, talvez você já tenha tido a oportunidade de ver, e se você não teve, em algum momento se tiver, assista, é uma palestra muito valorosa. Então estávamos lá nesse evento, eu e algumas amigas, sim, em São Paulo foi esse evento muito valoroso. E aí, assistimos a palestra do Oscar primeiro. Estava acabando a palestra do Oscar, o Oscar do basquete. E aí, o Oscar fez uma palestra massa. Não sei se você já viu uma palestra dele alguma vez, mas é massa. Ele fez uma palestra muito bacana. Mas o Oscar entrou lá, o palco era gigantesco, assim, do evento. Ele sentou lá numa banqueta e ele fez a palestra dele inteira sentado. E encerrou a palestra dele, foi incrível, foi aplaudido de pé, conteúdo de extremo valor, foi muito bacana. Mas aí, por que eu frisei essa questão de ele estar sentado? O Oscar, o basquete lá, grandão e tal, sentado a palestra dele inteira. E aí, beleza, acabou a palestra dele. E apagaram as luzes do palco, ficou tudo escuro. E de repente, aparece só o telão, assim. Aparece o telão iluminado e nesse telão aparece uma criança. E essa criança, ela não tem os braços nem as pernas. Essa é uma reportagem real do Fantástico de 1992. E aí, eu vou te contar aqui a partir da minha emoção, tá? A partir da emoção que eu senti. Então, enfim, eu vou trazer o que foi uma verdade pra mim, aquilo que conectou comigo. Não vão estar aqui presentes todas as informações dessa palestra, mas vai estar aquilo que de verdade tocou mais forte o meu coração e fez mais sentido e é o que eu trago e uso muito nos momentos em que dá aquela fraquejada, dá aquela desanimada. E aí, o que tinha lá nesse telão? Tinha uma reportagem, então, do Fantástico de 1992, e eles colocaram um outdoor com a imagem dessa criança numa praça em São Paulo, não me recordo se é, enfim, exatamente o nome do lugar, eles colocaram lá e eles começaram a fazer uma reportagem em cima dessa questão, dessa temática. E eles perguntavam para as pessoas, que futuro você acha que essa criança pode ter? E a grande maioria das pessoas dizia, nossa, não tem como, meu Deus, né? A criança não tem os braços, não tem as pernas, que futuro difícil para essa criança, né? E aí então, só o telão passando isso. De repente, apaga o telão, e entra assim, naquele palco gigantesco, uma pessoa numa cadeira de rodas, e ele vem entrando, ele mesmo conduzindo aí a cadeira dele e se movimentando, né, em cima desse palco gigante. E ele usava uma camiseta que dizia, o que é impossível para você? Quando eu olhei para aquilo lá, eu olhei para as meninas do lado e eu disse assim, já tá bom, ele não precisa falar mais nada, a gente pode só levantar e ir embora que o recado já tá dado. Aquela criança do outdoor ali, da reportagem, era ele, o Marcos Rossi, sem os braços e sem as pernas.
E aí, vendo aquela imagem do telão, com aquelas pessoas dizendo não tem futuro essa criança, e aí ele entrando ali para palestrar para mais de 3.000 pessoas, se não estou muito doida, era esse o número que nós tínhamos lá nesse evento, né, para palestrar para todas essas pessoas. E aí ele entrou conduzindo a própria cadeira, ele não tem os braços, nem as pernas, ele entrou conduzindo a própria cadeira. E o mais interessante, ele não parou nem um minuto no palco. Ele ficava para lá e para cá, administrando a cadeira dele para lá e para cá e passando os próprios slides. Surreal. E aí a camiseta dele tem o título do livro que ele escreveu. O que é impossível para você? E de verdade, a sensação que eu tive foi exatamente essa que eu te descrevi. Nessa hora, se ele não abrisse a boca, já estava mais do que valendo a pena estar ali e receber aquela mensagem. Mas ele abriu a boca. E aí foi o momento em que eu comecei a dizer para as meninas, pelo amor de Deus, sabe aquela hora que você quer um buraco para se enfiar, porque você se sente tão envergonhado de você, por mais que você ache que você fez muitas coisas ao longo da tua vida, você olha para o outro com uma série de limitações que você não tem. E ele foi lá e fez muito mais, ele foi muito além, porque ele simplesmente decidiu olhar para os recursos, não para a falta deles. Ele olha para aquilo que dá para fazer, não para aquilo que não dá. E é isso que nós precisamos, na nossa profissão, no nosso desejo de lotar a agenda e com as pessoas que a gente recebe. Afinal de contas, os nossos pacientes chegam, uma boa parte deles pelo menos, acreditando que é impossível, acreditando que não dá, que não tem jeito, como que eu vou fazer? Fran, não tem solução para mim. Quantas vezes eu já ouvi essa frase? Não tem solução para mim. Né? E é doído quando você escuta isso, quando o paciente chega para você e diz isso, porque ele já desacreditou, ele já acha realmente que não tem solução e isso é extremamente preocupante para nós. E aí o Marcos Rossi chegou lá e ele começa a contar um pouco da vida dele e tudo mais. Então ele conta ali da infância, ele conta, olha, minha mãe nunca me colocou no papel de vítima, eu sempre ia lá, bora, vai lá, se vira, faz. Então a vida toda dele, ele foi se jogando a fazer as coisas e por isso ele foi desenvolvendo uma série de habilidades. Então ele se desenvolveu, ele trabalhou, ele passou num concurso, ele jogava futebol, ele fazia uma série de atividades ali e aí ele diz, olha, desafiei a minha mãe, menti pra minha mãe porque a minha mãe não queria que eu trabalhasse, né, queria, essa proteção ela tinha, queria ou que eu trabalhasse em algo extremamente seguro e ele queria ir lá pra Avenida Paulista vender semijoia. E a mãe dele não deixava de jeito nenhum. E aí um dia tinha uma pessoa que trabalhava lá com eles na casa, auxiliava, a mãe dele saiu, ele pediu pra essa pessoa, isso palavras dele, tá? Ele pediu pra essa pessoa auxiliar, eles colocaram lá uma madeira, enfim, ali na cadeira dele, e ele arrumou lá as semijoias e se mandou pra Avenida Paulista pra vender lá essas joias. A preocupação da mãe dele era, e se roubarem as coisas de você? E como é que ele ia se defender, se proteger, né? E aí eles, dane-se, né? Bora, vamos lá. Levou, foi, vendeu as coisas, vendeu uma boa parte, voltou pra casa com dinheiro. Ele disse, quando a minha mãe chegou, minha bronca não foi maior porque eu tinha dinheiro ali, e ela começou a gostar desse negócio, então ele foi sempre se desafiando. Não olhava pra limitação, ele olhava pra solução. E aí ele conta ali um pouco da história dele, de todas as coisas que ele foi conseguindo fazer ao longo da caminhada, mas aí chega num determinado momento, onde em função de todas as questões de saúde dele, ele precisa passar por uma cirurgia delicada. Então, ele, até esse momento ali, antes da cirurgia, ele conseguia até jogar futebol. E tudo isso que ele fala, ele mostra imagens. Então, se torna ainda mais valoroso para nós tudo aquilo que ele está falando. E aí ele mostra as imagens, ele jogando e tudo mais, e aí em algum momento ele tem essa limitação extra ali em relação às questões físicas dele e ele precisa passar por uma cirurgia delicada. E essa cirurgia ela consiste em colocar algumas hastes de metal, né, na coluna, uma haste de metal, enfim, por quê? Porque o corpo dele começou a envergar. Então ele só tem essa parte do tronco e isso estava começando a envergar e acabar comprimindo os órgãos dele e, enfim, os problemas seriam extremamente graves. Então o médico chamou e disse, ó, a gente tem que fazer isso e é uma cirurgia assim e você tem 10% de chance de sair vivo. Tipo isso. E aí ele brinca, e ele brinca o tempo todo com todas essas, né, com esses desafios que surgem. E ele diz, olhei pra minha mãe e disse, bora pro 10%. Né? Ele tinha 10% de chance de sair vivo dessa cirurgia. E ele mirou no 10%. Porque ele disse, eu nem precisava de 10. Eu precisava de 1. Nem de 1, de 0,0000001. E aí o que isso nos mostra? Né? A importância do foco. No lugar onde o foco precisa estar. Porque se você foca em tudo que você não está conseguindo, em tudo que você não tem, em tudo que é difícil para você fazer, essa é a tua realidade. Quando você foca em tudo que você ainda não fez, em tudo que você pode implementar, em todos os recursos que você pode desenvolver, essa também se torna a tua realidade.
E aí ele fez, então, a cirurgia e claro que deu tudo certo, senão ele não estaria lá na palestra para nos contar. Mas, depois dessa cirurgia, ele acabou perdendo aí a oportunidade de fazer algumas coisas que ele fazia, como o futebol, por exemplo, que ele disse que era uma paixão grande para ele. Porque no futebol, enquanto ele ainda tinha esse movimento do tronco, ele conseguia se dobrar ali para jogar e tudo mais, e depois não. Então, ele precisou abrir mão aí de algumas coisas que ele fazia, que eram muito valorosas para ele. Mas ele continuou fazendo outras. E aí, ele mostra lá pra nós. Então, ele mergulha, ele toca numa escola de samba. E aí, ele recebe vários nãos das escolas de samba que olhavam pra mim e diziam: como assim que você quer tocar aqui? Não tem os braços, você vai tocar aqui de que jeito? E ele disse que até que ele foi insistindo em várias escolas. E quantos de nós desiste, né? No primeiro não. Ele recebeu vários nãos ali, até que ele conseguiu. Se eu não tô muito maluca agora, ele conseguiu tocar na Vai Vai. E eu tive a oportunidade de ver ele tocando num outro evento daí já, em que eu tava. A primeira vez que Tony Robbins veio pro Brasil. E aí a abertura do evento tinha lá uma escola de samba e tudo mais. E tinha lá o Marcos Rossi tocando. Então foi muito bacana, porque eu já tinha assistido a palestra dele anteriormente. E lá eu tive a oportunidade de visualizar ele lá tocando e tudo mais, e foi muito valoroso. Então, ele é casado, ele tem 2 filhos, e ele construiu aí a vida dele, né? E aí, o que eu pensei depois disso? E por que eu me senti tão envergonhada? Porque aqui a gente tá falando, claro, de limitações físicas, né? Mas quantos de nós, por muito menos do que isso, desiste de uma série de coisas que a gente deseja conquistar? Quantas vezes a gente deixou de fazer algo porque a gente só tava com medo, porque a gente achava só que não ia dar o resultado que a gente queria, porque a gente só achava que as pessoas de repente iam falar alguma coisa, e a gente se limita, e a gente abre mão, e a gente vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. E esse se torna o nosso treino. Quanto mais você foca em tudo que você não dá conta de fazer, mais essa é a tua realidade. Quanto mais você entender a importância fundamental de fazer, de entrar em ação e de conseguir continuar aí na direção congruente, mais valorosos os teus resultados. E aí dentro da psicologia não é raro a gente observar as falas do impossível, né? Hoje mesmo eu coloquei a caixinha, o que veio lá pra mim? É impossível lotar agenda, é impossível ter pacientes, é impossível ganhar dinheiro. E aí a minha pergunta é: o que é impossível pra você? Porque se alguém que não tem, talvez, nem a metade dos recursos físicos que você tem, consegue construir uma série de coisas, por que logo você não conseguiria? O Marcos Rossi hoje ele é treinador, ele, enfim, faz treinamentos, ele é escritor, ele passou em um concurso de um banco, eu não sei se ele ainda atua com isso, ele traz muitas coisas valorosas. E para você pode ser só uma história, mas para mim foi algo que conectou. Por quê? Porque me deu uma tomada de consciência gigantesca. A tomada de consciência do limite, ele é imposto todos os dias, por nós mesmos. Não existe um inimigo oculto, não é um outro psico que é o teu inimigo, não é a formação, não é o prof que disse que era difícil ganhar dinheiro com a psicologia. É você e as crenças que você enraiza aí como verdades absolutas, e são elas que te impedem de trilhar uma caminhada de sucesso, de ter muito resultado, de ter resultado valoroso dentro da psicologia. E toda vez que você pensar que é impossível, essa vai se tornar a tua verdade absoluta. E aí você reforça, vive em cima disso. A gente costuma falar que é o ciclo da realidade, né? Vira o teu ciclo de realidade. E aí quando eu coloco posts, às vezes, especialmente quando a gente está divulgando alguma coisa em relação à psicologia, não é raro virem comentários de: eu já desisti da psicologia, eu não faço mais. E eu vou te contar, em algum momento eu também já pensei em desistir. Eu nunca quis desistir, mas eu já pensei em desistir. E aí, se eu não tivesse lá naquela hora recursos que me mantivessem ali alinhada, eu de verdade teria desistido. E sabe o que ia acontecer se eu desistisse? Só para começo de conversa eu não ia estar aqui conversando com vocês agora. Mas eu ia ter deixado de construir uma série de histórias incríveis que eu construí dentro da psicologia. Eu ia ter perdido a oportunidade de me conectar com histórias incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer por causa da psicologia. E quando a gente entende isso, a gente começa a rever as nossas crenças e pensamentos acerca do que é um desejo real para nós. Porque se é um desejo real, verdadeiro para você, que você não busque nenhum tipo de empecilho, que você busque soluções. E essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para que as coisas deixem de ser impossíveis. É sair do conformismo, da acomodação, é daquela velha frase do tá ruim para todo mundo, né? Toda vez que os meus pacientes chegam com isso, e claro que a gente vai avaliar ali o vínculo que a gente tem, eles dizem: não, Fran, mas tá ruim pra todo mundo. Eu digo: não, pra mim tá bom, pra mim tá bem bom, tá ótimo aqui, pra mim tá tudo certo. Por quê?
Justamente pra gente quebrar padrão. Porque enquanto você fica aí pensando que tá ruim pra maioria dos psicos, e de verdade, vou falar, tá ruim pra maioria dos psicos, mas a questão é, você quer fazer parte da maioria? Essa é a minha pergunta pra você. É sério que você acredita que é impossível pra você? Que não dá pra fazer? Que não tem jeito, que não tem caminho? Agora é uma boa hora para você começar a se perguntar. O que de verdade é impossível para você, num primeiro momento? Se pergunta isso. Pega ali papel e caneta e anota. O que de verdade é impossível para você? Ou o que está sendo impossível porque talvez você esteja utilizando aí uma série de desculpas que fazem com que as coisas se tornem muito mais difíceis do que elas precisariam ser. Então, quais são as desculpas? Você já usou alguma desculpa para justificar o teu não viver da psicologia? Ou para justificar o teu medo de entrar em ação pela psicologia? Ou pela profissão que você escolheu, que você deseja? Você já parou para pensar por que você entrou para a psicologia? O que foi? Será que aconteceu? Eu já tive vários relatos sobre isso. Fran, eu amo a psicologia desde sempre. Ou, Fran, eu estava entre administração e psicologia e fui psicologia. É muito doido. Eu não sei qual é a razão que te motivou a entrar para a psicologia, mas eu preciso daqui de verdade dizer que é fundamental que você entenda por que você permanece nela. O que te faz continuar aí? Por que você ainda está acreditando nisso? E se existe algo que te faz acreditar, minha pergunta é, o que você vai fazer para manter isso forte, para manter isso vivo aí, dentro de você de verdade? Quando eu assisti, tive a oportunidade de estar lá nesse encontro, nessa palestra, eu saí de lá determinada a não usar nenhum tipo de desculpa mais. E o treino foi tão forte que eu busco o tempo todo uma solução. As minhas alunas sabem disso, os meus pacientes sabem disso. A gente está sempre trabalhando por soluções, porque são as soluções que resolvem a nossa vida, não são os problemas. Problema tem que existir só até ser reconhecido. Reconheceu? Beleza, obrigada, tchau, problema. Agora bora. Vamos mudar o nosso foco para a solução? Quais são as soluções a serem implementadas? E aí agora minha pergunta para você é, o que você sente como impossível dentro da psicologia? Você não precisa dizer para mim agora, eu só quero que você pense. O que você pensa como impossível dentro da psicologia nesse momento? Quando você olha aí para o teu 2021, quais são as projeções que surgem para você e quanto você realmente acredita nessas projeções? Quanto você de verdade acredita que você é capaz de chegar lá, de atingir isso, de ter muitos resultados? Quando você entende essa resposta, você já começa a alinhar ou trazer algumas viradas de chave aí dentro. E se porventura eu acredito muito, Fran, eu sei que eu vou conseguir fazer esse negócio, uau, você já está pronto aí ou pronta para alinhar as ações. Agora, se porventura tem aquela vozinha do mal dizendo, eu acho que você não consegue não, você até quer acreditar que sim, mas essa vozinha está dizendo não, existem coisas aí para serem alinhadas antes, para que a virada de chave aconteça para você. Sabe por quê? Porque aqui a gente está falando de ser humano. O que a gente faz? O que a gente fala para os nossos pacientes e ensina para eles? Você vai estar sempre trabalhando a partir da tua realidade. E se a tua realidade está no impossível, os teus comportamentos vão trilhar esse caminho. Então você vai estar sempre voltando para o mesmo ciclo, para esse ciclo afirmar para ti que sim, realmente é impossível. Ó, viu que é impossível? Sabe aquelas pessoas que elas têm medo de ser felizes, porque elas dizem assim, nossa, mas a gente tá feliz, já vai dar alguma coisa errada. Né? E aí sim, normalmente já vai acontecer um desafio, algo extra. Mas isso acaba reforçando o ciclo dela, que ela diz, viu? Eu disse que já ia dar uma coisa errada. E deu. E aí ela fica reforçando o ciclo da realidade. Isso vira o ciclo dela. Qual é o teu ciclo da realidade em relação à psicologia? Quanto você se vê verdadeiramente dentro dela? E eu preciso dizer que para viver a psicologia, você não precisa viver necessariamente da clínica. Mas o que você tem que se perguntar é, o que eu quero fazer dentro da psicologia? Para que eu de verdade possa viver dela. E aí eu vou te falar, cuidado com aquela armadilha danada da segurança. Tem muito psico, inclusive psicos que se formaram comigo, que aderiram à segurança, ao invés do propósito. E aí eu vou te contar, perdemos grandes profissionais aqui. Que pena. Uma série de pessoas também perdeu de ter contato com essas pessoas. Cuidado para não guardar o sonho na gaveta. Cuidado para não se cobrar em excesso e deixar de fazer, ou correr para o seguro, porque parece que o seguro é mais valoroso. Cuidado, porque você corre um sério risco de trabalhar pelo sonho de alguém. Se você não estiver trabalhando pelo teu, você vai estar trabalhando pelo sonho de alguém. Não tem jeito, não tem para onde correr. É assim que as coisas acontecem. Se você não trabalhar na psicologia, você vai precisar fazer outra coisa para se manter, para sobreviver, para pagar os seus boletos. E eu sei que quando os boletos chegam e a gente está sem recurso, parece impossível. Mas que isso não seja o teu limite, que isso seja o teu impulso, que essa não seja a tua desculpa, que isso seja o teu sprint de resultado, que isso faça com que você busque ali algo surreal que você ainda não tinha utilizado.
busca sempre pensar no que você ainda não fez. Essa semana ainda conversando com uma das seguidoras aqui, né? Fran, eu tô prestes a desistir, eu tô no meu limite, eu tô sem paciente há X meses, né? E tá muito ruim. E a gente conversou sobre isso. O que você ainda não fez? Olha pro que você ainda não fez. Para de contar mentiras pra você. Para de usar desculpas que te impedem de entrar em ação e que fazem com que você continue ali sem resultados e culpando a psicologia. A psicologia não tem culpa. A psicologia tá aí para nos ajudar a ter resultados vários, muitos. Mas depende de você colocar a tua porcentagem, porque a psicologia não faz nada sozinha. Nem a psicologia, nem a medicina, nem o direito, nem a nutrição, nem nenhuma outra profissão. Precisa de alguém que acredite que dá para fazer. E isso a gente faz quando a gente rompe a barreira do impossível. Quando a gente deixa de ser o psico da desculpa e se determina a ser o psico de resultado. Eu poderia ser a psico da desculpa, me conformar com uma agenda mais ou menos, meia boca. Eu ia ter ali minha meia dúzia de pacientes. Mas eu não queria meia dúzia de pacientes. Eu queria escolher aonde eu ia, quanto eu ia ganhar, como eu ia fazer. E para isso eu me determinei a entrar em ação. E entrei em ação. E sim, quis desistir. E sim, já fiquei triste e frustrada por não ter paciente na agenda, claro. Ou por ter um paciente na semana, 2 pacientes na semana. Esse é o começo da grande maioria de nós. Quando você entende que você está no processo inicial, você começa a entender e acolher com mais leveza esses desafios que surgem. Mas, Fran, eu preciso de dinheiro, o que eu faço? Aí eu vou te falar o que eu falei para essa moça que eu conversei essa semana. E se você precisar fazer alguma coisa em paralelo, para você não desistir do teu sonho, faça. Faça, tá tudo bem. Se tiver que vender brigadeiro, se você tiver que fazer trufa, aprender a fazer para você conseguir manter o teu sonho, faça. Tá tudo bem. A gente não pode ser incongruente aqui e dizer largue tudo e viva do teu sonho. Porque às vezes o sonho ainda não aconteceu, o momento ainda não chegou e a gente precisa encher a barriga, pagar os boletos, pagar, sei lá, o aluguel, o condomínio, as despesas do celular, a internet. Essas contas vão chegar. E tá tudo bem. Quando você alinha quais são os recursos que você pode utilizar junto disso para não deixar o sonho morrer, você começa a trilhar, ou você fica firme na trilha que você decidiu seguir. Quando você tem a opção de desistir, você tá sempre voltando para desistir. E ela me disse, Fran, se não der certo até janeiro, eu paro. Aí eu disse, cuidado com essa comunicação, porque você já se deu um prazo para parar. Você não pode se dar esse prazo. Não se deu um prazo para fazer a psicologia dar certo. Vocês já me ouviram? Quem tá aqui comigo já me ouviu falar essa frase. Não, você não tem que fazer para dar certo. Você tem que fazer até dar certo. Se é a psicologia que você quer, se é viver da psicologia que você quer, não vou fazer hoje para dar certo amanhã. Eu vou fazer hoje, amanhã, depois e o tempo que for necessário. Até dar certo, até fluir, até funcionar, até eu ter resultado. Porque tem psico tendo resultado. O que eles estão fazendo? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Deixa eu ver, tinha um comentário, né? Profecia autorrealizadora! Mais ou menos isso, Adriano. Mais ou menos isso. Silvana, oi Silvana, seja bem-vinda. Gente, meu propósito nessa live hoje, de verdade, era trazer para nós aqui essa reflexão do impossível, né? Quando eu olho para uma pessoa que não tem os braços, não tem as pernas, e ela conseguiu trilhar uma caminhada aí de sucesso, de valor, ela decidiu não utilizar desculpas, mas utilizar recursos, utilizar aí outras formas de conseguir chegar lá. Quando eu entendo que essa pessoa foi capaz de estudar, de crescer, de evoluir, de ter a família dela, de ter os filhos dela, isso me diz que se nós temos todos os recursos físicos, nós também somos capazes. Se ele não tinha isso, foi lá e fez, como que a gente tendo não vai fazer? Né? E são comparações que tu vai fazendo aí ao longo da tua caminhada. Eu gosto de me utilizar desse aprendizado. Eu gosto de me utilizar da vergonha que eu senti. Essa é a grande verdade. Né? De olhar para ele com aquela camiseta do que é impossível para você. E eu começar a entender que sim, muitas coisas eu já pensei que eram impossíveis. De verdade, vou ser honesta com vocês. Quando eu comecei na psicologia, eu achava que era impossível ter um alto faturamento na psicologia. Eu nem achava, eu acho que eu sentia uma certeza naquilo. E talvez por essa razão eu não me empenhava tanto em conseguir. Talvez por essa razão eu deixava para amanhã e eu procrastinava. Eu não alinhava as ações. Se naquele momento eu tivesse o mínimo da clareza que eu tenho hoje de entender que é possível sim, que dá para você ter um faturamento massa através da psicologia, dá para você viver muito bem com ela, certeza absoluta, que aquelas horas todas que eu passei estudando para concurso, eu teria estudado e me dedicado para fazer a minha clínica prosperar. Como eu fiz, no momento em que eu decidi fazer.
E deu certo quando eu decidi que não tinha opção de desistir. Deu certo, funcionou, fluiu. Mas quando eu falo isso, você não precisa largar tudo, se não é possível para você, para viver disso. Eu não larguei tudo. É porque naquela hora eu já não tinha nada em que me segurar. Eu estava chegando numa cidade para começar do zero. Eu não tinha um emprego aqui. Mas se você tem, tá tudo bem, você também pode viver da psicologia, você pode fazer uma transição. Né? Uma das minhas mentoradas está fazendo exatamente isso, nesse momento já está com a agenda cheia, já está com muitos resultados extremamente valorosos, e está aqui na mesma cidade que eu, com 17 mil habitantes. Você já pensou que em algum momento da minha vida eu achava que era impossível lotar a agenda numa cidade com 100 mil, 200 mil, 500 mil? Né? Mas eu lotei numa com 17 mil. Tem 17 mil habitantes aqui, eu não sou a única psicóloga do lugar. E dá não só para lotar a agenda, mas tem lista de espera. Tem pessoas aguardando para serem atendidas no próximo ano quando eu retornar. O que é impossível para você? Impossível é aquilo que você acredita que você não vai fazer. Impossível é aquilo que você sabe que você não vai colocar a mão na massa. Aí é impossível. Aí não dá para realizar. Aí se torna extremamente difícil de fazer. Então cuidado. Cuidado com a comunicação do impossível. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Oi, Gabe! Você tá aí! Gratidão! Cada dia tema maravilhoso e assuntos que precisamos ouvir. Que bom, Lu! Fico bem feliz, viu? Gente, o nosso contato hoje é mais breve, como eu falei pra vocês. Nós temos feito aí lives de 1h30, 1h40, 2 horas, Jesus amado, né? Mas a minha mensagem principal hoje é pra te dizer que impossível é só algo que alguém ainda não fez, mas que assim que fizer, deixa de ser impossível. Então eu vou te falar, se você acredita que viver a psicologia é impossível de alguma maneira na tua vida, eu vou te falar que isso só é impossível até que você faça. Então se determine a fazer, para provar para você mesmo. Não é para o mundo que a gente tem que provar. Não é para a mãe, cachorro, papagaio ou vizinho. É para você. É para que você entenda o tamanho da força que você tem quando você acha que você não tem. Eu preciso, de verdade, que você acredite em você mais do que qualquer pessoa acredita. Sabe por quê? Porque os teus pacientes vão chegar e eles vão acreditar em você. Aquilo que você falar para eles vai ser uma verdade para eles. Então você precisa estar muito bem nesse processo. Você, antes de qualquer um, precisa acreditar. Eu já tive sim, vontade não, eu já tive o pensamento de desistir da psicologia, porque querer nunca foi uma realidade para mim. Mas eu nunca duvidei do meu trabalho. Essa é uma verdade para mim. Eu nunca duvidei. Eu sempre soube que aquilo que eu fizesse dentro do meu trabalho eu ia fazer muito bem feito. Nisso eu sempre acreditei. Cada um dos segundinhos que eu passei perrengue lá na cidade que eu brinco que eu decidi morrer, eu vivia isso, eu lembrava disso. Eu fazia com que essa verdade se mantivesse dentro de mim. E tudo fluiu a partir desse passinho aí. E eu preciso de verdade, se você quer viver da psicologia, que você acredite também. Que você entenda que não é porque você é recém-formado, ou que você está formado há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos. Você precisa entender que, independente do momento da carreira que você está, se você ainda não teve resultados, é porque existem estratégias e ações que ainda não foram implementadas. Simples assim. E aí você precisa começar a se perguntar, quais são essas estratégias, quais são essas ações que eu ainda não implementei? E aí para que você comece agora a trazer uma clareza ainda maior, eu vou te deixar 3 perguntas que são importantes, tá? Pautada aqui nessa live. Tô chorando de emoção com essa história. Me dá um abraço, Fran. Ai, que lindo, Gabe. Feliz Natal pra você também, viu? Gente, essa história do Marcos Rossi, ela realmente é muito valorosa, tá? Eu gosto muito dessa história, ela faz muito sentido pra mim. Eu não sei se ela faz sentido pra você. Como eu disse, eu tô trazendo aqui a partir da emoção que eu senti, da emoção que me gerou. Mas quando você olha para histórias de superação, você entende que quando você se exige um pouquinho mais, você consegue. Né? Vou pegar o exemplo mais real, mais próximo. Né? Às vezes você tá, sei lá, na academia, se você frequenta a academia. E sabe aquela última sériezinha que você tem certeza que você não consegue? Meu personal fazia muito isso comigo, né? E dizia, Fran, só mais um. Você tem certeza que você não aguenta, mas nem meio. E ele dizia, só mais um, só mais 5. Às vezes, não, vamos lá, Fran, só mais 3. Eu pensava, como mais 3? Eu não aguento nem meio mais. Mas você consegue, você vai, você supera. Você vai além do que você consegue chegar. E esse é o meu convite para você nessa nossa última live do ano. Eu quero que você vá além do que você acredita que você pode chegar. Eu fui além do que eu acreditava que eu podia chegar. E não é porque eu não acreditava no meu trabalho, é porque eu não acreditava que era possível fazer. É sério, eu não acreditava que era possível fazer. Ainda mais numa cidade pequenininha, do jeito dessa aqui que eu tô nesse momento aqui pra vocês. E às vezes vocês dizem, Fran, dá pra encher a agenda em cidade pequena? Eu digo, quantos habitantes tem? Ah, tem 80, tem 100. Eu digo, olha, na minha tem 17. Eu enchi.
Então, acho que essa já é uma resposta mais do que suficiente. Então, meu propósito hoje com essa live é para trazer você a se buscar um pouco mais, a se desafiar um pouco mais. Como é que você está terminando 2020? E como que você quer começar 2021? É claro que isso é uma simbologia, porque você vai dormir no dia 31 e vai acordar no dia 1º e nada mudou. Tá tudo bem, só anoiteceu e amanheceu. Mas algo em você pode mudar. Algo no teu ciclo pode mudar. Algo nas tuas ações, nas tuas tomadas de consciência, nas tuas decisões pode mudar. Quando você transpõe aí a barreira do impossível, quando você decide ser o sapinho surdo, como eu decidi ser, as coisas se modificam para você. O teu cenário se modifica, porque você se dispôs a olhar diferente para esse cenário. E aí talvez nem seja o cenário que mudou, e a gente sabe disso, mas o teu olhar mudou frente a esse cenário. E o meu convite para você é que você entre em 2021 determinado a criar um novo cenário, a criar uma nova realidade dentro da psicologia. Hoje, o objetivo dessa live é inspirar você, porque conteúdo você tem um monte aqui, porque jeito para fazer, caminho, dica, sugestão, alinhamento, tudo isso você tem aqui. E eu vou continuar trazendo isso para você. Se prepara que em janeiro a gente vai ter muita live. Em janeiro eu vou estar aqui com vocês muito mais do que eu já estive, mais do que vocês podem imaginar. A gente vai estar junto nessa caminhada. Mas não adianta nada você chegar lá em janeiro comigo, com todo o conteúdo de valor que eu tenho para te trazer, se você ainda estiver na barreira do impossível. Eu não consigo, acho que não dá. Ai, mas isso dá errado, Fran. Mas será que? Mas eu não consigo. Mas eu não gravei. Mas eu... Grava, faz, entra em ação, começa. Divulga o teu trabalho, mostra para as pessoas. Ninguém é obrigado a saber que você é psico. O fato de você dizer para as pessoas que você é psico não gera nas pessoas o interesse em se tornarem clientes ou pacientes teus. Precisa alinhar. Mas para ter garra para alinhar, você precisa estar com a clareza do que de verdade eu tenho que romper aqui dentro de mim em relação à psicologia. Quando eu saí da faculdade, eu tinha muitas barreiras, eu tinha muito medo. Nunca nenhum professor chegou para mim e disse, vai, viver da psicologia é sensacional. E eu acho que era tudo que eu queria ver de alguém. E não eram professores ruins de forma alguma, eu tenho paixão por alguns deles até hoje. Mas talvez não tivesse conexão, sei lá, com a matéria que eles ensinavam, eu não sei. Mas eu queria muito ouvir. Eu queria muito porque isso ia me inspirar, isso ia me poupar um tempo surreal. Eu fiquei anos da psicologia mirando em coisas que não eram o que eu queria fazer. Eu passei anos alinhando para mim que não era possível e que eu tinha que fazer uma outra coisa para ter dinheiro. E olha que doido, só deu certo quando eu disse chega, agora eu quero fazer isso aqui, é isso aqui que vai dar certo. Dane-se, eu não quero nem saber o que estão falando, o que acham, a opinião, eu não quero saber. Eu só quero fazer dar certo. E aí, tudo que eu fazia, cada ação que eu tinha, ela vinha pautada em fazer dar certo. Cada post que eu fazia, eu não entendia nada de marketing, absolutamente nada. Mas eu fazia com a intenção de fazer a psicologia dar certo para mim. Sempre tinha uma intenção. Estratégia eu não tinha nenhuma. Zero estratégia. Eu não entendia nada de estratégia de marketing. Mas a intenção eu tinha. E quando você começa a alinhar ao menos a intenção, o cenário de novo começa a se modificar. Então, qual é o alinhamento que a gente precisa fazer agora? Agora é a hora de você olhar para o teu 2020. Com todos os desafios sim, com todos os perrengues sim. Lembrando que nada disso é desculpa. Nada disso precisa ser uma justificativa para você. Porque em meio a isso tudo aí, um montão de gente prosperou. Um montão de gente teve resultado. E eu sei que é doido dizer, mas essas pessoas tiveram resultado fazendo coisas que você não fez. E enquanto você continuar não fazendo, você vai continuar não tendo resultado algum. Ou tendo resultados que não são os resultados que você quer ter, então cuidado. Cuidado com a armadilha da oportunidade. É uma oportunidade, tudo aquilo que te leva aonde você quer chegar. E não é uma oportunidade qualquer coisa que te afasta disso. Então cuidado. Não era uma oportunidade para mim passar num concurso. Sabe por quê? Porque não era um concurso que eu queria. Mas cada concurso que eu achava naquele PCI concursos, eu dizia, nossa, que oportunidade! Gente, eu fiz vários concursos. Vários. Não foram milhares, mas foram alguns. Inclusive para coisas que não tinha nem conexão com a psicologia. Porque eu achava que aquilo era uma oportunidade. Mas não é uma oportunidade quando não é disso que você quer viver. Eu falo da psicologia um dia inteiro sem cansar. Eu fico aqui numa live com vocês 2, 3, 5 horas, se preciso for, sem cansar. Eu atendo o dia inteiro os meus pacientes, às vezes quase sem intervalo algum, sem cansar. Eu sinto cansaço lá no final, quando não tem mais ninguém para atender. Porque eu me conecto, eu vivo aquilo ali, eu estou presente nesse momento. E eu queria pagar o preço de fazer uma outra coisa.
Olha que doido isso. Eu não quero que você passe por isso. Eu não quero que você perca, assim como eu perdi, alguns anos preciosos da tua formação. Porque eu não comecei no consultório logo de cara. Porque eu fui lá para o recrutamento de seleção, porque eu tive uma única paciente, porque daí eu fui ser psicóloga escolar, porque aí eu fui fazer prova para o CRAS, porque aí eu fui fazer prova para não sei onde. E quando eu cheguei aqui tinha o concurso. O concurso que eu mais vi pagar para psicólogo até hoje. Depois disso eu não pesquisei mais, então pode ser que você tenha visto mais. Mas quando eu cheguei, eram R$5.000 o salário. Gente, eu naquela hora pensei que era um sinal divino. Eu disse, nossa, eu tô chegando numa cidade nova, eu sou psico. E tem um concurso e paga R$5.000. Eu fazia planos para esse dinheiro. Mas eu fazia planos pro dinheiro, não pro propósito. Eu ia estar lá, eu sou tão grata por não ter passado nesse concurso. Claro, não passei, né? Mas eu sou tão grata por não ter passado nele. Quem me acompanha aqui já deu umas risadas comigo nesse concurso, né? Porque a hora que eu fui fazer a prova, eu disse, não. Eu não sou psicóloga, não é possível. Vem alguém aqui e leva minha carteirinha embora. Porque não tinha congruência pra mim aquilo ali. Tava totalmente desconexo. E eu tinha estudado pra ele. Enfim, talvez não era aquilo com que eu mais me conectava. Talvez eu não tenha estudado a minha melhor versão. Isso tudo é desculpa. O fato é que eu não passei. E eu sou muito grata por não ter passado. Sabe por quê? Porque se eu tivesse passado, olha aí o problema e o risco da oportunidade. Se eu tivesse passado, que eu achava que era impossível viver da clínica. Penso que é impossível, daí não faço, daí vou procurar algo que eu acho que é uma oportunidade. Se eu tivesse de verdade conseguido passar lá, eu ia ser engolida aí por essa oportunidade, que é uma falsa oportunidade, porque ela não me aproxima do que eu quero viver. Ah, Fran, mas você ia estar trabalhando com a psicologia? Sim, mas não é do jeito que eu gosto de trabalhar com a psicologia. Isso aqui eu gosto de fazer com a psicologia. Tá ali com o meu paciente, olho no olho com ele, eu gosto de fazer. Agora, outras coisas em paralelo, não. Tanto é que tem um monte de pessoa que me procura que, Fran, tu faz isso aqui? Eu falo, não, eu não faço. Porque hoje eu escolho fazer dentro da psicologia aquilo que me dá mais prazer. E quanto mais eu escolho isso, mais eu me desenvolvo, mais eu evoluo, mais eu estudo e mais resultados eu tenho. Mas tudo isso começou com o acreditar. Eu tive que romper a barreira do impossível. Para com essa história de impossível. Bora, vai. Vai lá e faz essa coisa acontecer. Porque se um montão de gente faz, é porque existe caminho. Se um montão de gente chegou, é porque tem como chegar. Tem perrengue? Tem perrengue. Mas tem perrengue na psicologia, no concurso ou em qualquer outra coisa que você queira fazer. Então, rompe a barreira do impossível aí pra você. Para que as coisas realmente comecem a fluir. Deixa eu só dar uma olhada rápida aqui nos comentários e eu já vou passar as perguntas pra vocês. Ai, peraí. Ai, Moreninha tá ali. Deixa eu ver. Hoje a sua live foi uma injeção na alma, Fran. Muito obrigada. Te desejo o melhor para o ano novo. Obrigada, meu coração. Desejo o melhor também pra você, viu? Pra todos vocês. Feliz Natal, Silvana, pra você também. Ai, eu já conversei com ele no aeroporto. Que legal, meu coração. Que delícia. Estou nesse mesmo jeito atualmente, fazer até dar certo, inspiração você. Ô, Kerley, que bacana, gratidão, viu, meu coração. Deixa eu ver, verdade, Jussi. Vocês já estão se cumprimentando aí. Gente, bora para as perguntas, então, ó. Live de hoje, então, o que é impossível para você, psico? Eu preciso que você faça uma lista do que você acha que é impossível. Dá uma conectada desse impossível aí com as tuas crenças limitantes. Entenda o que lá naquela vozinha do mal que mora aí na tua cabeça, o que ela diz pra você que é impossível, tá? Faz esse alinhamento. Tenha esse papo reto aí, essa conversa franca com você. Fecha esse ano alinhando esse ciclo. Para que você inicie o ano usando essa simbologia já num ciclo novo. Para que você já entre no próximo ano sem as desculpas. O que é impossível para você? Sem desculpas. Lá naquele momento do Marcos Rossi, quando ele disse que mergulha, gente, eu não sei nadar. Eu pensei, misericórdia divina. Que é isso? Que vergonha. Eu pensava, que vergonha. Ele mergulha, ele ria lá na palestra. Ele disse, os meus amigos dizem, cara, você é doido, você não pode mergulhar. E vai que um tubarão te vê, pensa que você é uma tartaruga, ele vai te engolir. Ele brinca, ele deixa leve, ele deixa tão gostoso de ouvir tudo isso, que parece até que é fácil, né? Mas certeza que não é fácil. Mas mesmo não sendo fácil, ele opta por fazer. E de novo eu vou reforçar. Eu tô dizendo pra você que é possível. Eu tô dizendo pra você que dá. Dá pra você viver da psicologia, mas eu não vou mentir pra você. É facinho? Não. Se fosse facinho, todos os teus colegas estariam vivendo muito bem da psicologia. Mas nada do que você for fazer na vida é facinho. Absolutamente nada. Conectado com ganhar dinheiro, ter sucesso, ter resultado. Porque no mínimo, você vai ter que estudar, conhecer, se aperfeiçoar em relação a isso. Então, se não vai ser facinho em nada, pague o preço do difícil aqui, no que você quer fazer, no que faz sentido pra você. Aí é tão bom. Porque aí a gente cansa, mas cansa com gosto, assim. É valoroso, sabe? É um sabor diferente, eu costumo dizer.
E é um sabor bom, viu? Não é sabor amargo, não. A gente cansa, a historinha lá da frase, né? Eu não sei se é de Sócrates, mas enfim. Trabalhe com o que ama e não trabalhará um único dia, né? Na verdade, não. Trabalhe com o que ama e você trabalhará todos os dias, talvez sábado, domingo, feriado. Mas vocês não me veem aí produzindo conteúdo vários pra vocês. É 23 de dezembro, eu tô aqui com vocês, né? Mas trabalhe com o que ama e você trabalhará talvez todos os dias. Mas vai ter muito sentido nisso. Vai ter um propósito nisso. Quando eu encerro aqui as lives com vocês, eu termino isso com um sentimento de gratidão. Eu termino feliz. E eu termino bem, é gostoso. É gostoso receber os comentários de vocês, interagir com vocês, entender que de repente um de vocês vai levar alguma coisa dessa fala que eu trouxe, que talvez faça a diferença no teu dia, na tua vida, nos teus resultados. E isso pra mim é de extremo valor. E por isso é que eu te digo que a hora que você decidir trabalhar verdadeiramente com o que você ama, talvez você vai trabalhar muito mais, mas vai fazer muito mais sentido. E aí, claro que a hora que você se tornar dono aí ou dona da tua agenda, aí você vai conseguir equilibrar esse tempo, porque ter tempo também é extremamente valoroso. As pessoas brincam comigo que dizem: ai, Fran, você tem que ter mais tempo, né? Você trabalha demais. Eu digo: olha, pra ser sincero, eu nunca sei se é lazer ou se é trabalho, porque tá tão bom, tá tão tranquilo, que tá tudo certo. Não é ai, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Não, tá tudo bem. Porque aqui eu tô trabalhando, daqui a pouco eu tenho intervalinho. Eu vou atender online, então é surreal, né? Aí eu atendo online, tenho intervalinho, sento no sofá com as crianças, assisto um pouquinho de uma série, como uma pipoquinha, daqui a pouco tem outro paciente, bora lá, vamos lá. E a gente vai ajustando. Ser dono da agenda é muito bom. Especialmente pra mim aqui, que tem um valor de liberdade muito grande mesmo. Talvez o teu valor seja a segurança, o meu é liberdade. Então eu prezo muito ser dona da minha agenda, ser dona dos meus horários, poder fazer esses alinhamentos. Eu não sei qual é o valor forte aí que você tem, mas eu espero que esse valor forte te ajude a chegar nos resultados que você deseja aqui em relação à psicologia. Suas falas são sempre muito cheias de sentido pra mim. Obrigada, Fran. Ô, Valesca. Obrigada eu, meu coração. Gratidão, viu? Obrigada pelos corações. Eu disse que eu não ia falar demais e já passei de 1 hora. Já vamos encerrar, tá? Oi, Heloísa. Seja bem-vinda, meu coração. Gente, bora pras perguntinhas, então? Primeira delas, tá? Porque aí a gente já entendeu que tudo isso veio pra nos esfregar na cara que a gente acha um montão de desculpa pra não fazer. Simples assim. Que, né? Já falei isso, acho que umas 30 vezes hoje. Mas se tem gente fazendo é porque tem gente de fazer. Se você não tá fazendo é porque você tá usando alguma desculpa. Então a primeira coisa que eu quero que você responda. Pega ali teu papel e caneta. Se você já consegue responder agora, responde agora. Se você não consegue, faz esse exame de consciência aí com você, tá? Bate aí esse papo cabeça. Seja o teu melhor psicólogo agora. E se faça essas perguntas. Então, quais são as desculpas que você tem usado aí pra não viver da psicologia? Fran, mas eu acabei de me formar. Então, quais são as desculpas que você tem utilizado para não estar, talvez, já divulgando o teu trabalho? Para não estar, talvez, já com planejamento elaborado? Para não estar, talvez, já trazendo aí um marketing mais estratégico para que as pessoas comecem a entender, para que você comece a criar essa mentalidade nelas? Então, primeira coisa, quais são as desculpas que você vem utilizando aí para não viver da psicologia ou para não estar vivendo ainda da psicologia? Você reclama do preço? Você reclama que é difícil? Você reclama que tem muita concorrência? Você reclama que o preço do convênio é muito pequenininho? O que você reclama? Qual é a desculpa que você tem? Que vai te barrando, vai te deixando, vai te limitando, que te impede de ir lá levar o teu conteúdo de valor para as pessoas, que te impede de estar feliz ali, de repente, através das tuas redes sociais, para elaborar um marketing adequado, congruente, ético, responsável. Quais são as tuas desculpas? Anota isso, tá? Quais são as tuas desculpas para não viver da psicologia? Depois que você entendeu quais são todas as desculpas que você tem, você vai responder: quais são as ações que eu ainda não implementei? Porque não é raro eu ouvir: não tá dando certo, não tá dando certo, não tá dando certo, não tá dando certo. Tá bom, eu digo: tá bom, beleza. Mas como é que você tá fazendo? Ah, tô fazendo assim, assim, assim. Tá bom, isso, aquilo, aquele ali, aquele ali, aquele ali. Então vai nocauteando as desculpas, tá? Então, primeiro, quais são as desculpas que eu tô usando para não viver a psicologia? Ou seja, o que tá me barrando e não tá de verdade já no meu 200% trilhando a caminhada para viver da psicologia? Depois disso, quais são as ações que eu ainda não implementei, que eu posso implementar, que eu sei que tô pautada ali na desculpa para não implementar? Ai, não gravo. Ai, eu não faço. Ai, eu não vou fazer. Ai, não. Faz, leva para as pessoas aquilo que você ficou no mínimo 5 anos se dedicando a aprender. E você priva o mundo disso. Às vezes eu recebo áudios de vocês. Eu não sei se foi, eu acho que até que foi a Rosi, se eu não tô doida. Me desculpa se não foi. Ela mandou um áudio. Eu disse: gente, que voz linda é essa, mulher? Pelo amor de Deus, coloca essa voz a serviço do mundo, né? E é uma brincadeira simbólica, mas ela é real.
Coloca isso que você tem de bom a serviço das pessoas. E você vai se surpreender o quanto o gatilho mental da reciprocidade funciona. Porque quanto mais você doa, mais você recebe. Isso é muito maluco. Quanto mais conteúdo eu coloco lá para as pessoas. Agora, nesse momento, eu não estou usando lá essa minha rede para captar pacientes, porque eu não posso captar pacientes, porque eu não posso atender eles agora, porque não tem espaço. Então, eu não quero fazer isso, porque se eles me procuram, eu me sinto mal. Como está acontecendo. Eu me sinto mal por não poder atender. Isso me angustia. Então lá, no momento em que eu estava utilizando também para isso, quanto mais eu levava de conteúdo e mais eu dava coisas para eles, mais eles queriam o meu serviço. E tem muito psíquico que tem medo. Não vou. Não vou dividir, Fran, porque as pessoas não vão querer vir. Não, elas vão. Elas vão porque isso que você dá é uma pequena amostra. E elas vão entender, meu Deus, né, lá nas lives, né? Se o que ela me traz aqui de graça já é isso, imagina eu pagando por esse processo. Que coisa surreal. Então não tenha medo. Coloque tudo isso que você se dedicou a aprender em prol do outro também. A gente não tem um monte de psico que tá barrado e diz, Fran, mas a psicologia é ajudar, eu não consigo cobrar. Ajude na hora de ajudar, cobre na hora de cobrar. Simples assim. E aí você faz todo o teu negócio aí prosperar. Então você primeiro vai anotar as desculpas para não ver a psicologia. Quais são os mimizinhos, as vozinhas ali, o diálogo interno que fica falando com você, e se der errado que tá presente. Anota tudo isso, tira de você, escreve, coloca fora. A gente sabe que quando tá fora ali, tirou do subjetivo, a gente minimiza um pouco isso, tá? Depois você alinha as ações, então que você ainda não implementou. O que eu ainda não fiz, que eu preciso fazer? Eu ainda não gravei? Eu ainda não postei nada, eu ainda nem fiz um planejamento, que a Fran já vem me falando desde a semana passada para eu planejar. Eu ainda não planejei, eu ainda não projetei quanto que eu quero ganhar no ano que vem, eu ainda não sei quantos pacientes eu tenho que captar no próximo mês. Se você ainda não sabe, cuidado! Você corre um sério risco de chegar lá no final de 2021 sem ter resultados valorosos com os teus atendimentos ou com o teu viver de psico. Cuidado! E depois disso, depois que já sei quais são as desculpas, já sei quais são as crenças que eu ainda não implementei, você vai alinhar quais são as 3 ações, no mínimo 3, que você se determina a implementar. Já. É começando agora. Não é para o próximo ano. É o que eu já posso começar agora a implementar. Porque psico massa, que não quer treinar procrastinação, ele não faz amanhã, ano que vem, mês que vem, ele faz já. Ele faz agora. Eu sou fã do agora. Talvez vocês nem tenham reparado que eu sou fã do agora. Sabe por quê? Porque é agora que tudo acontece. Não é amanhã, mês que vem, ano que vem, é agora. Você nunca sai de agora. Você está sempre em agora. Então não fique esperando um outro dia. Esse é o dia. Esse é o momento para você fazer. Faz agora. Agora, quais são as ações que eu posso implementar? Quais são os passinhos que eu posso trazer? Ainda que nesse momento me soem como pequenos passinhos. Se você dá um pequeno passinho, você já se movimentou, você já não está mais no mesmo lugar, tua visão já muda, o teu leque de possibilidades talvez já se amplie. Então, quais são as ações que eu me determino, de verdade, a implementar? A partir de já. No mínimo 3. Quais são as 3 coisas que eu ainda não estou fazendo? Independente do momento da psicologia em que você está, se você está recém-formado, se você está para se formar, se você já se formou aí há algum tempo. Quais são as 3 ações que você sabe que você não implementou ainda e que você pode começar a implementar exatamente agora? Essas 3 questões você precisa responder. Depois de responder, eu preciso te dizer que só responder não muda teu cenário. Então você tem que ter as 3 ações ali já claras, determinadas, específicas. E aí vai ser o momento de você, arregaçar a manguinha e colocar a mão na massa. Se joga no campo de batalha. Se você não tá gravando, vou pegar o exemplo simbólico do gravar, que vocês compartilham muito comigo. Se não gravou nada ainda, grava um stories. Grava hoje. Grava agora. Faz já. O que tá te impedindo? É você. É o teu medo do julgamento? É o ego? É isso que te impede. É isso que impede muito psico de vir aqui nas redes sociais e mostrar a cara. Porque, não, acho que não, né? Gente, o mundo mudou, as pessoas mudaram. As pessoas hoje estão em lugares em que antes elas não estavam. Lá na época dos teóricos que a gente estuda, elas não estavam nas redes sociais porque as redes não existiam. Agora existe. E tá aí. E é de graça. E você pode usar a teu favor. Use. Use com responsabilidade, com congruência, com integridade. Mas use. Você já pensou que pode ter alguém agora em casa, sei lá, triste, chateado, e de repente você poderia dar uma pequena dica aqui e dizer pra pessoa, nossa, eu poderia não ter vindo fazer essa live hoje. Eu poderia só ter feito a live ontem e acabou. Mas eu pensei, mas se eu faço essa live e com essa história que me tocou tanto, mesmo que a pessoa não vá conseguir mensurar isso, se eu tocar pelo menos uma única pessoa e dizer, nossa, é verdade, cara, o que é impossível pra mim? Já valeu mais do que a pena pra mim.
Já valeu mais que a pena. Porque talvez agora eu ia estar fazendo algo aleatório. Mas de repente eu venho aqui e trago uma coisa que talvez te ajude, nem que seja um pouquinho, que te traga um pequeno insight, uma pequena clareza. Olha o quanto vale a pena. Enquanto psico, nós temos que valorizar cada vida que a gente tem a oportunidade de tocar. E eu sou extremamente grata por cada uma das vidas que vem aqui junto comigo. Por cada vida que curte um post meu. Sabe por quê? Porque essa pessoa dedicou o que ela tem de mais precioso, o tempo dela, para estar aqui comigo, ou para estar lendo algo que eu fiz. E aí sabe qual é o meu compromisso com essa pessoa? É trazer para ela o melhor que eu tenho. Eu procuro trazer sempre o melhor que eu tenho. Porque é o compromisso que eu assumo com o outro, quando ele está ali consumindo algo que eu estou produzindo. E aí agora, nesse momento, eu preciso dizer que essa pessoa, de repente, está em casa, deitadinha, deprimida, e você tem aí algo que pode fazer a diferença na vida dela. E aí você vai ficar guardando? Vai deixar para outro dia? Amanhã, outra hora. Faz já. Mulheres, ai, Fran, tem que me maquiar. Gente, depois que inventaram um filtro do Instagram, não existe mais autoestima no dedão do pé. A gente tá sempre linda. Bota lá um filtro qualquer e grava alguma coisa. E tá tudo bem. Nem que seja pra você se desafiar. Sabe que na primeira live que eu fiz no desafio. Eu fiz na base do desafio, mas o desafio era eu comigo mesma. Ninguém disse que eu tinha que fazer. Eu disse, eu não saio eu tava no consultório. Eu nunca tinha feito uma live na vida. Né? E não faz muito tempo que eu faço lives, tá? Eu nunca tinha feito uma live na minha vida. E eu pensava, cara, eu tenho que fazer live. Eu tenho que fazer live com as pessoas, porque eu gosto de falar com as pessoas. Essa conexão, ela faz muito sentido pra mim. E aí um dia eu terminei lá no consultório. Eu sempre saio muito tarde do consultório. Então nossa, eu saí do consultório 9, 10, é cedinho, assim. No geral, eu saio 11, 11h30, meia-noite. Eu já saí do consultório num dia bem específico, eu saí 2 horas da manhã, foi muito doido esse dia. Mas eu tava lá aquele dia, já tava cansada do dia inteiro e tal, era tarde, eu tava com fome. Aí eu pensei, não, mas eu não saio daqui na ré do pé daqui desse lugar hoje se eu não abrir uma live. E aí as pessoas sempre mandavam muitas perguntas. Eu vou abrir uma live, não avisei pra ninguém, eu vou abrir uma live e eu vou responder a pergunta dessa pessoa aqui. E aí eu abri e comecei a falar. Gente, é sério, eu não sou das pessoas mais envergonhadas que eu conheço. Eu tremia. Ainda bem que não aparece na câmera, porque tem essa livezinha, ela tem até hoje, né? Eu deixei salvo. Mas eu tremia lá no desenvolvimento pessoal, lá quando eu trabalho com eles. Eu tremia de nervoso. Eu pensava, meu Deus, mas será que tem alguém? Será que não tem alguém? Será que alguém vai entrar? Eu pensava, nossa. E aí entraram ali algumas pessoas e tal. E foi muito bom. Se você me perguntar o que eu falei naquela live, não tenho a menor ideia. Eu tenho que voltar lá no vídeo pra ver. Mas sabe o que foi mais valoroso? Eu fiz. E sabe o que acontece? Talvez aquela lá tenha sido a minha pior live. Mas enquanto você não fez a tua pior live, você não chega no ponto de fazer a tua melhor live. Enquanto você não fez o teu pior vídeo, você nunca vai chegar perto de fazer o teu melhor vídeo. Enquanto você não fez a tua pior sessão, você também não chega no ponto de fazer a tua melhor sessão. E tudo isso para te dizer que tem que começar. E para te dizer que se o impossível estava habitando aí o teu espaço mental, agora já não tem mais desculpa. A gente já sabe que muita gente, com muito menos do que a gente, faz muito mais do que a gente faz. E isso até incomoda. Isso dá até uma frustrada, que a gente pensa, não, é sério isso? É sério isso. E sabe o que difere essas pessoas? O grau de motivação, o grau de propósito, o porquê forte que elas têm dentro delas. Qual é o teu porquê forte? O teu porquê forte de alinhar e implementar aí essas 3 ações que eu te pedi para implementar. Então agora é a hora de você ser extremamente verdadeiro com você e alinhar essas ações. E eu quero rapidamente ler aqui os relatos de vocês, rapidinho, pra gente concluir aí um fechamento de live. Deixa eu só descer aqui rapidinho. O que a Jussi escreveu? Preciso ser dona da agenda! Mais uma live fazendo a diferença, Fran. Muito obrigada, Jussi. Bora, Jussi, dá pra ser dona da agenda, viu? Donas da agenda, bora lá. Rosita colocando, pura verdade, Silvana, que show. 6 anos em uma faculdade, porque 1 ano foi de intercâmbio acadêmico. Uau, Rosi, que delícia, você tem 1 ano extra aí de bagagem incrível e sensacional pra compartilhar com as pessoas. Maravilhoso, bora, entre em ação. Deixa eu ver, preciso trabalhar umas crenças aí. Rosi, tem uns psico muito bom pra te indicar. O conteúdo está dentro de nós, deixem o rio fluir, show. Comecei falando que estava queimando meu coração, aí não parei mais. Que bacana, Silvana, é isso, ó, nossa hashtag da live de ontem, né? Começou, não para mais. Show. Mais uma live maravilhosa, sou muito grato por ter conhecido você nesse ano, me ajudou a virar a chave, a entender o que eu quero do meu futuro, que sou capaz e me deixou mais confiante, muito obrigada. Que lindo, Anderson, meu Deus do céu, valeu a pena abrir essa live hoje, ó,
para fechar com um relato desse. Gratidão enorme, viu? Muito obrigada por isso, faz toda a diferença aqui para mim. Show, Ale! Faça Já é libertador. Heloísa é minha aluna, ela conhece bem o Faça Já. Ela disse que me escutava falando, Faça Já. Ela disse que eu era um fantasma na vida dela, porque ela ficava escutando ali a minha voz dentro da cabeça dizendo para ela fazer, né? Zero procrastinação. Gente, bora? Vamos lá? Encerramos aqui a nossa última live do ano. Ai, com dor no coração, mas ó, a gente vai encerrar a live, hein? Mas eu vou estar lá nos stories com vocês, eu vou estar nos conteúdos diários com vocês, então continuem aqui comigo, tá? Nós temos aí mais 7, 8 diazinhos só, né? Pra entrar com tudo em 2021. Então se pergunta, o que é impossível pra você? E o que você decide que não vai mais ser impossível pra você? A partir do próximo ano ou a partir de já. Eu uso o próximo ano de forma simbólica, mas você pode começar a fazer, ó, agora. Faça já. Fran, obrigada por tudo. Gratidão, Fran. Silvana, obrigada, parabéns. Obrigada, gente. Gratidão enorme, viu? Gratidão enorme, de todo o meu coração. É muito especial pra mim ter vocês aqui. Especialmente hoje, né? Com o Natal aí batendo a porta já. Com talvez visitas em casa. Eu tô com visita aqui em casa, viu? Deixei as minhas visitas lá escondidinhas aí nos últimos 2 dias, mas agora vou dar um pouquinho de atenção para eles. Você nos inspira muito! Que lindo, Silvana! Muito obrigada, viu? Gratidão, Kelly. Gratidão aqui também, viu, meu coração? Gente, obrigada pelos corações. Obrigada pela parceria, pela companhia, por estarem aqui comigo ao longo desses meses. Esse é um canal super novo e eu tenho uma gratidão enorme por estar aqui já nessa conexão tão valorosa com vocês, por ter tido a oportunidade de me conectar com histórias como as de vocês, de ter tido a oportunidade de receber aí vários directs de desabafos, de história, de pedido de ajuda. E é um prazer para mim poder mandar nem que seja um mínimo feedback ali, ou algum auxílio, alguma fala que possa contribuir de algum jeito, viu? Faz muito sentido aqui para mim. E eu fico muito grata e honrada pela confiança de vocês em estarem compartilhando lá comigo, em compartilharem aqui também, viu? Isso faz muito sentido aqui para mim. Agora, o que eu quero que você pense é: e aí? Vamos projetar teu consultório? Você já pensou? Se nada for impossível para você no próximo ano, como que você chega no final de 2021? Nada mais é impossível para você. Como que você chega em 2021, lá no finalzinho? Como que você vai estar no dia 23 de dezembro de 2021, se nada for impossível para você? Se nada for um limite para você? O que será que acontece? O que será que você é capaz de conquistar, de fazer, de conhecer, de transformar? Essa é a pergunta que você precisa se fazer agora. E faz agora, tá? Não deixa pra fazer lá no dia 31 pulando onda. Agora é a hora, porque a gente tá falando aqui de um assunto muito sério. A gente tá falando da tua profissão, do teu futuro. E não só disso, a gente tá falando do quanto você pode fazer a diferença na tua vida, na vida das pessoas que você ama e na vida das pessoas que você ainda nem conhece. Então, se permita sonhar sim, mas do sonho alinhe objetivos e desses objetivos trace metas e dessas metas tenha pequenos passinhos diários e desses passinhos diários tenha um porquê forte, de acordar todos os dias e continuar fazendo, independente do resultado que surgiu para você naquele dia. Lembra? É pra gente fazer até dar certo. Combinado? E eu tô aqui junto com vocês. Bora fazer até dar certo, porque eu quero fazer essa live no dia 23 de dezembro de 2021. E eu quero você entrando aqui para dizer: uau, Fran, você não acredita! O ano foi extraordinário, eu tive muito mais recursos do que eu imaginava, minha agenda tá lotada, eu não sei o que eu faço agora, eu já tô com o meu problema, agora já é outro, Fran, pelo amor de Deus. Como que eu administro essa agenda lotada aqui? Socorro! É isso que eu quero ouvir de você. Eu quero ouvir que você teve um ano de extremo valor, que você teve muito sucesso, muito resultado, com os pés no chão, sim. Tendo a clareza dos desafios, sim. E tá tudo bem. Isso é só vida sendo vida. E quando a gente entende isso, até os desafios ficam mais brandos, ficam mais leves aí de serem superados. Gente, gratidão enorme. Eu desejo daqui de verdade um final de ano de muitas clarezas, de muitos alinhamentos, de muitos planejamentos. E eu desejo ainda mais, com ainda mais intensidade, um 2021 de muita ação. Que você entre no campo de batalha, que você coloque a mão na massa, que você se permita levantar cada deslize, a cada queda, e que você continue, e que você não pare. Não pare até você chegar. E quando você chegar, que você alinhe novas coisas para buscar, para que você esteja sempre em movimento,
porque esse é o sentido. Então desejo um final de ano de muita paz, tranquilidade, clareza, muita saúde, que nesse ano aqui nós tivemos ainda mais clareza da importância. Então que você tenha um final de ano aí com muita saúde, muito iluminado. E a gente continua junto, tá? Lá nos stories, conversamos por lá, nos directs da vida, mandem, tá bom? Vão alinhando as dúvidas pra gente já entrar 2021 respondendo. E em janeiro tô de volta. Preparem suas agendas, preparem os seus horários da noite, porque em janeiro a gente vai ter muita live, Jesus amado. Vão ter dias aqui que nós vamos seguir juntos assim a fio, lives todas as noites. Então prepara aí que a gente fecha esse ano pautado na inspiração e a gente começa o ano já, estratégia e bora colocar a mão na massa. Obrigada, Jússi, obrigada também, gente, obrigada pelos corações. Coração pra vocês também, tá? Beijo no coração, ótima e abençoada noite, ótimo Natal, ótimo final de ano. Bora responder as questões, bora colocar a mão na massa e entra em 2021 já com a tua virada de chave, fazendo valer o teu novo ciclo, combinado? Deus continue te iluminando, Fran. Ô, Silvana, ilumine você também, ilumine a todos nós, viu? Muito obrigada, tá, gente? Beijo. Eu vou, senão eu fico aqui papeando com vocês e assim a gente chega até o Natal. Obrigada, tá? Beijo grande no coração. Ótima e abençoada noite.